Boa noite a todos, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Sejamos todos bem-vindos para a reunião da noite de hoje. E para darmos início à nossa reunião, vamos pedir a nossa irmã Gerlane para fazer a leitura da nossa página. E depois faremos a nossa prece inicial. Do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. O objetivo da fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro 1:9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autorreconhecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento às mais vastas relações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar segundo o Evangelho significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Agradecemos a nossa irmã por ter lido a página e convidamos os irmãos a unirmos os nossos pensamentos para fazermos a nossa prece. Amado Mestre Jesus, amado Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui unidos em pensamento, estudando sobre esta doutrina que tanto nos auxilia e nos direciona na nossa caminhada evolutiva. Agradecemos todo o amparo que recebemos no dia de hoje para que aqui pudéssemos estar. Que estejamos com os nossos corações e mentes abertas para melhor compreender os teus ensinamentos e desta maneira, Senhor, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Te rogamos, Senhor, por aqueles irmãos mais necessitados do que nós, onde quer que se encontrem, que possam receber as nossas melhores vibrações de amor, que possam ser fortalecidos em sua fé e renovem assim as suas esperanças. Abençoa a cada um de nós, Senhor, para que nos mantenhamos firmes no propósito de buscarmos cada vez mais o entendimento dos teus ensinamentos, para que façamos melhores escolhas no nosso dia a dia. E assim, Senhor, agradecidos e confiantes sempre no teu amparo,
possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. A reunião da noite de hoje tem como tema a fé, mãe da esperança e da caridade. E a referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11. E será o nosso irmão Luiz Rosa que nos trará o estudo. Muita paz a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nos inspire em nossas ações, hoje e sempre, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema de estudo da noite de hoje é a fé, mãe da esperança e da caridade. Esse tema tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 11. É uma mensagem dada por José, um espírito protetor. E essa mensagem foi ditada em Bordeaux, em 1862. E nessa mensagem, o espírito José traz aspectos relacionados à fé, à esperança e à caridade. E assim, conceitualmente, para iniciarmos o nosso estudo, nós podemos dizer que a fé é a vontade de querer de forma ativa e vibrante. O tamanho da nossa fé é proporcional ao nosso desejo ou vontade de colocá-la a serviço do Senhor de preferência. Às vezes nós nos esquecemos e colocamos a serviço apenas das situações do dia a dia, as situações materiais. A fé deve ser robusta e dar a perseverança, a energia e os recursos que se fazem necessários para que se vençam obstáculos, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. Há situações, simples, mas que a nossa fé se faz necessária como aquele elemento, aquele combustível, que vai fortalecer a nossa expectativa que tal coisa aconteça. E às vezes há situações mais amplas, quando nós colocamos a nossa fé na cura de alguém, na nossa própria cura, na melhoria das situações que se deparam diante de nós e das nossas vidas. A fé, vacilante, já resulta da incerteza e da hesitação. Essa fé, esse tipo de fé, não procura os meios de vencer, porque a fé também, meus irmãos, não pode ser aquela coisa apenas da expectativa. Há necessidade que nós coloquemos as nossas energias, as nossas forças, a nossa vontade, a favor daquilo que nós temos fé. E a fé vacilante, não procura os meios de vencer porque não acredita, na verdade, ela não acredita que se possa vencer. Já a fé robusta, não. A fé robusta é sincera, é verdadeira, ela é calma, promove a paciência e sabe esperar. Porque tendo o ponto de vista, apoiado na inteligência e na compreensão das coisas, ela tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Ou seja, o uso da racionalidade é extremamente positivo quando se tem fé. Eu não posso colocar a fé em situações de grande vulto para que se resolvam da noite para o dia. Agora, a fé vacilante, ela sente o peso da sua fraqueza, da sua ineficiência, da ineficiência daquele que possui essa fé vacilante e que não consegue vencer ou não consegue vencer-se, em colocar a sua vontade e o seu desejo a serviço do bem. A fé verdadeira, ela se conjuga à humildade.
aquele que possui, né, que possui a fé verdadeira, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. É claro, né? Porque ele sabe, né, que é um instrumento da vontade divina e que nada pode ser feito ou nada ele pode fazer sem que Deus queira. Então, é uma questão de inteligência, de racionalidade, o homem reconhecer a sua fraqueza e a necessidade da presença de Deus em tudo aquilo que ele realiza. A fé deve ser também ativa, meus irmãos, como eu disse no início. Deve ser ativa em obras, deve ser vibrante e contagiosa. Ela deve buscar brilhar, né, aos olhos e aos corações de todos, porque ela acredita, através dos esforços de cada um, né, que o bem vencerá em todos os corações. E é pela prática da fé que todos seremos conduzidos, né, às virtudes que põem-nos mais próximos a Deus. Duas dessas virtudes são imediatas, que são a esperança e a caridade. Reflitamos bem, meus irmãos. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor, de Deus. Se a gente não tem fé, o que a gente vai esperar? Não é da fé, não é a fé que dá o amor. Que caridade queremos praticar sem a fé, visto que a caridade é o amor em ação? Quando falamos de fé, parece que para muitos, né, referimos-nos a um sentimento que está restrito aos templos religiosos, mas isso é um engano. É um engano, porque a fé ela tem que estar no nosso dia a dia. Nós precisamos dormir e acordar com este sentimento. E no nosso dia a dia, trabalharmos essa fé, esse combustível que é sumamente importante para que possamos viver um pouco melhor. Viver progredindo, viver desenvolvendo virtudes necessárias em nós. Lembremos, meus irmãos, que a fé ela pode ser humana ou divina, conforme nós direcionemos, né, as nossas forças, intenções, faculdades, né, à satisfação das necessidades terrenas, aí é o caso da fé humana, ou as aspirações celestiais e futuras, que aí estaremos falando, obviamente, da fé divina. Então, ela vai ter, né, essa caracterização conforme as escolhas que nós coloquemos no dia a dia nosso, nas nossas preocupações. Se a nossa preocupação é apenas com o transitório diário, né, a comida, a roupa, o dinheiro, e esquecemos-nos de colocar também as nossas preocupações, as nossas energias naquilo que o Cristo nos ensinou, que são as leis de Deus, nós ficaremos assim muito restritos. A nossa fé será com certeza mais adiante uma fé frágil, uma fé fraca, que aos maiores embates se recolhe. Então, meus irmãos, a fé precisa ser forte para que ela possa nos auxiliar muito em nossa jornada evolutiva, para que nós possamos suportar as investidas dos incrédulos, dos que desdém de nós, do pessimismo nas situações, do materialismo do senso comum. Em resumo, do mal. A fé nos ajuda, nos auxilia, a fé verdadeira nos auxilia, né, a resistir a esse conjunto de situações difíceis que muitas das vezes nos colocam
contra a parede, mas se temos fé verdadeira, fé robusta, conseguiremos nos defrontar e sair do outro lado dessas situações todas, sejam elas quais forem. Porque ela, né, a fé verdadeira, precisa contagiar. E ela contagia, né, através do exemplo, como eu disse antes, com energias perseverantes. Não podemos ser cristãos mornos, como uma vez num determinado estudo a gente falava. Se nós cremos, se nós estamos buscando, se nós queremos caminhar evolutivamente falando, se nós queremos encontrar o reino de Deus, nós precisamos ser cristãos com fé vibrante. Nós precisamos nos colocar, né, as nossas vontades, né, a serviço do Senhor e não nos colocar distantes dele. Porque, meus irmãos, a fé aparente, aquela que só tem o verniz, ela é frágil. Ela não tem poder de penetração. Ela não contagia os corações dos nossos irmãos que nos cercam. E diante dos primeiros embates naturais que passamos, inevitavelmente, ela faz com que aquele que a possui, né, que possui essa fé só de verniz, sucumba. A pessoa não tem aquela condição de vencer-se. Porque nós passamos, de verdade, por situações assim, bem difíceis. Às vezes é a perda de um ente querido, uma doença séria que se abate sobre nós ou sobre a nossa família. E sem a fé verdadeira, não a fé, como eu falei, de verniz, não sendo um cristão morno, né, é que nós vamos conseguir resistir a esses momentos difíceis. A fé, ela vai nos proporcionar, a fé verdadeira, a fé vibrante, ela vai nos proporcionar as energias necessárias para que nós possamos passar por esses momentos e continuar avançando. O poder que a fé possui precisa ser mostrado a todos. Aqueles que nos cercam precisam ser contagiados pela nossa força em resistir aos momentos difíceis e passar por eles, e mesmo assim, como eu disse anteriormente, continuar caminhando através da nossa vontade, das obras, né, que nós estaremos efetuando. Às vezes a criatura está ali passando por um momento difícil, mas ela está lá naquela tarefa do bem que ela escolheu para si própria, né, para fazer. E apesar dessas dificuldades, ela se mantém ali firme, né, usando como instrumentos a esperança na melhora do quadro, né, seja lá ele qual for, e usando, digamos assim, como estandarte, né, de ação a caridade, a prática da caridade. Então, se nós temos uma fé colocada a serviço de Deus, a serviço do Senhor, todas as nossas energias, tudo aquilo que fizermos fará muita diferença para aqueles que nos rodeiam. Nós não podemos aceitar, né, de forma nenhuma uma fé morna, uma fé sem as devidas explicações, né, a fé cega do é porque é, não existe para nós, principalmente para nós espíritas. Nós precisamos cultivar em nossos corações, e a doutrina espírita nos dá elemento para isso, nos demonstra através dos exemplos, nos demonstra através dos depoimentos daqueles que já viveram como nós aqui, a necessidade do fortalecimento desta virtude, para que possamos enfrentar
de forma clara, ampla e tendo a certeza do que vem após as situações diárias que todos nós somos expostos. A fé deve sempre poder ser defrontada com a verdade, com a razão, saindo após esse processo uma coisa só, porque fé e razão andam de mãos dadas, sempre de mãos dadas, até para que se cumpra o que nós dissemos antes, que fé inabalável, né, deve ser conjugada com obras, ela deve buscar gerar o bem e proporcionar evolução. Nós somos espíritos que temos, né, um pretérito, vivemos um presente e olhamos para o futuro. A ideia de que nada existe além dessa única vida material mata toda a esperança. Porque o que se esperar de alguma coisa se não há nada do que esperar? Então esse tipo de pensamento leva, muitas das vezes, o ser ao desespero, que é a pouca confiança em Deus. Na verdade, essa pessoa é um morto vagando pelo mundo num corpo animado por seu espírito. Falta, né, a ele o sentido da vida e muitas das vezes leva-o ao suicídio. O Espiritismo, com as suas provas incontestáveis da existência e presença de Deus e de que a morte física não existe, porque continuamos a viver, só que numa outra dimensão, resgata o ser desse abismo de sombras, incutindo-lhe esperança e fé. A fé, na verdade, é o nosso grande sustentáculo, que seria de nossas incertezas, de nossas tribulações, sem esse ponto de apoio para sermos reconfortados e nos mantermos de pé. Então, aquele que tem fé vigorosa aceita de bom grado qualquer extremo, porque aparentemente possa estar no meio das incertezas momentâneas, espera o tempo, que é o grande arquiteto do universo, para que tudo se assente em acordo com a vontade de Deus. Fé, esperança e caridade estão profundamente relacionadas. Elas, uma depende da outra, para que nós, seres humanos, possamos nos expressar nesse mundo. A separação que nós fazemos é apenas didática, para que nós possamos estudar detalhadamente cada uma. Mas na prática, não temos condição de separá-las, porque elas estão unidas pelos laços da razão e do sentimento. Concluindo as nossas palavras, meus irmãos, fé é o sentimento do intelecto que crê, com constância e certeza em alguma coisa. Isso nos dá a confiança de que seremos capazes de realizar alguma ação, seja ela qual for, e de preferência no bem. A esperança é a expectação de algo superior e perfeito. A esperança diz respeito à nossa transcendência, à nossa comunhão com Deus. Porque mesmo nas situações mais difíceis, há sempre a expectativa de possuir aquilo que desejamos. A caridade está mais ligada a uma ação concreta. Ela é presente e é prática, enquanto as duas primeiras dizem respeito ao futuro, esta diz respeito ao presente, à ação. Então, a fé, mãe da esperança e da caridade, é filha do sentimento e da razão. Isso quer dizer que a fé, ao ser movida pelo livre-arbítrio,
tem o suporte do sentimento e da razão, que lhe dão garantia de obter o respaldo para aquela ação desejada ou para o que se espera, desde que haja de forma caritativa. Nesse sentido, para a gente encerrar, Emmanuel nos diz: a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão, tocados pelo perfume do sentimento. Muita paz para todos, meus irmãos. Uma boa noite. Nós agradecemos ao nosso irmão pelas palavras que nos trouxe para as reflexões da noite de hoje. E mais uma vez convidamos os irmãos a fazermos a nossa prece de encerramento, dizendo assim: querido e amado Mestre Jesus, Deus Pai de infinita misericórdia, te agradecemos por termos tido a oportunidade de estar juntos, estudando estes ensinamentos que tanto nos fortalecem e nos dão, Senhor, a energia para continuarmos no caminho do bem, do amor e da caridade. Te rogamos sempre o amparo da espiritualidade amiga, para que nos fortaleça e esteja sempre conosco. E rogamos também por aqueles mais necessitados do que nós, que também recebam essas vibrações de amor. E assim, Senhor, agradecidos, possamos dar por finalizada este primeiro momento da nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Aqueles irmãos que irão participar do passe à distância possam neste momento estar em sintonia com a espiritualidade maior, com Isaac Lima, e dessa maneira, tornando-se receptivos às boas vibrações que serão emanadas para cada um. Muita paz a todos.